Esse vídeo aqui é para alertar muita gente, tá? Cuidado. Cuidado na bondade das pessoas. Você acha que é bom e às vezes só quer o seu mal. O sonho da casa própria é que infelizmente virou um pesadelo para nós. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se vocês ouvirem algum barulho aí é porque tem gente aqui em casa. Eu tô aqui no quarto das meninas e resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. É um vídeo diferente, eu vou conversar com vocês, né? Vou explicar sobre tantas coisas que têm acontecido e o porquê que a gente desistiu, por enquanto, desse sonho, né? De um sonho tão grande que eu tinha de ter minha casa própria e por enquanto a gente vai desistir. Mas vocês vão entender o porquê. Gente, esse aqui, ó, não reparem, não é sujeira, tá? Isso aqui foi eu tô me recuperando de um negócio que apareceu aqui. E aí eu tava passando pomada, ó, e tá sarando. É por isso que tá assim. E aqui tem uma espinha. Então, gente, vou explicar pra vocês, né, tantas coisas que têm acontecido. E eu quero explicar desde o começo. Pra quem não sabe, eu e meu esposo, a gente é nordestino, né? E a gente faz 4 anos que tá em Santa Catarina. E lá no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, a gente tinha nossa casa própria, que a gente ganhou do meu avô. Quando minha avó faleceu, em 2014, a gente cuidava dela. E ela faleceu e meu avô me deu essa casa, né? Meu avô tinha 4 casas em um terreno. E ele dividiu essas casas entre filhos e netos. E eu fui uma das que tive a bênção de receber uma casa, né? E aí a gente veio pra Santa Catarina. Eu quero contar a história, explicar a história, nossa história totalmente assim, né? Detalhado em outro vídeo, né? Porque hoje vai ser mais sobre a casa. Já fazem 4 anos que a gente tá aqui. E a nossa casa ficou lá. De primeiro eu pensava em reformar e alugar. Só que aí eu comprei um terreno lá onde meu avô mora, que é em outra cidade, é no Rio Grande do Norte. Mas em outra cidade a gente comprou um terreno lá. E a gente pensava em construir. Aí o que a gente falou com meu avô? A gente vende essa casa lá, porque a gente não pensava mais em voltar para o bairro que a gente morava, nem para aquela cidade. Então a gente pensou, né? Meu avô vende e o dinheiro que a gente pegar, a gente constrói lá perto do meu avô, que era no nosso terreno que a gente tinha comprado. Isso eu já estava aqui quando a gente resolveu comprar esse terreno lá. Aí meu avô, na época, vendeu. Só que aí ele fez tipo uma troca. O rapaz deu um terreno e pegou a casa e deu um valor, né? Deu o terreno e mais um valor. E a gente ficou com esse outro terreno lá mesmo no bairro que a gente morava. Mais o valor que a gente pegou, aí a gente foi e ia investir para construir a nossa casa, que até hoje não entendo o que aconteceu, né? Na verdade, a gente comprou tijolo, comprou algumas coisas. Acabamos não fazendo nada. Perdemos o dinheiro, né? Bem dizer. Porque hoje em dia a gente não tem o dinheiro e nem construímos a casa. O dinheiro a gente pegou, comprou tijolo. Comprou algumas coisas lá, meu avô que ficou responsável, comprou várias coisas lá. E ia construir lá no meu avô. Só que aí, gente, o tempo foi passando e meu esposo não pensava mais em voltar. Eu até pensava em voltar pra lá. Só que Anderson, ele não quer mais voltar pra lá. Então, é algo que a gente não quer investir, né? A gente não quer investir lá porque a gente não pensa em voltar mais pra lá. Aí, o que aconteceu? A gente correu atrás para vender o nosso terreno lá do bairro que a gente morava, que foi o da troca. A gente foi orando, pedindo a Deus para conseguir vender. E assim, é muito diferente o valor de lá pra cá, né? Aqui em Santa Catarina é tudo muito mais alto, muito mais caro do que lá no bairro que a gente morava, né? O meu terreno, na época, acho que eu vendi por 8 mil reais. E 8 mil reais não dá nem uma entrada aqui em um terreno. E foi quando, na época, eu pensei, né? Ai, Anderson, conversando com o Anderson, né? A gente poderia correr atrás de um terreno barato pra gente dar uma entrada e conseguir parcelar o resto, né? E fui pesquisar no Facebook, porque eu não queria gastar o dinheiro, eu queria investir em alguma coisa. Eu sabia que se eu ficasse muito tempo com aquele dinheiro, eu ia gastar, né? A gente pensou, né? Aí vamos procurar. E procurei, gente, nesse tempo eu me desesperei, assim, querendo achar terreno. E aí a gente encontrou um terreno bem barato, em outra cidade aqui, no caso em outro bairro aqui, um pouco mais afastado do centro. E tava bem em conta, eu não lembro, gente, qual era o valor na época. Eu não sei se era 30 e poucos mil. Mas é muito suspeito, é porque a gente foi muito cabeça dura, sabe? Mas tu encontrar um terreno nesse valor realmente é muito suspeito. Foi aí que veio a primeira perca da gente, o primeiro golpe que a gente tomou, né? A gente foi lá, conheceu o rapaz, ele aqui do nosso, em outro bairro aqui próximo nosso. A gente foi com ele lá, ele mostrou o terreno. E a gente muito ingênuo, assim, pensando, o terreno bem escondido, né? Só que a gente pensou, não, a gente dá um jeito, vai construir nossa casa, é o nosso sonho. Não importa onde é, não importa se é dentro dos matos, não importa. Porque era bem distante, assim, bem esquisito o lugar. Ele tentou oferecer outras coisas, tentou oferecer outros terrenos, e a gente não quis porque a gente tinha gostado daqueles. E eu acho que se a gente tivesse aceitado as outras casas, que ele ofereceu até casa pra nós, tinha sido bem pior ainda. O que aconteceu? No mesmo dia, pra você ver a minha cabeça.
A gente assim, não, a gente vai ficar com o terreno. Isso eu, né? Anderson não, eu dizendo eu querendo o terreno. No mesmo dia eu disse, eu te mando os 8 mil que eu tenho na conta, que era o dinheiro que eu tinha. E depois a gente, porque ele queria 10 mil de entrada. E depois a gente dá o restante, que a gente tá pra receber outros valores e a gente vai pagar. Ai, meu Deus do céu. Quando eu me lembro disso. E ele até se assustou, mas sério, tá tudo bem. E a gente bem só queria nosso terreno. Ah, e outro detalhe, lá ele mesmo falou, ó, não tem água, não tem luz, mas a companhia de luz, de água lá vai vir, companhia acho que fala, vai vir colocar luz e a água vocês podem fazer poço, porque tem alguns lugares aqui que tem poço, faz poço. E a gente dá um jeito, isso aí é o mínimo, a gente dá um jeito, se vai ligar a água, vão ajeitar, ele disse que iam ajeitar a rua, mentiroso, gente, tão mentiroso. E a gente acreditando. Esse vídeo aqui é pra alertar muita gente, tá? Cuidado. Cuidado na bondade das pessoas. Você acha que é bom e às vezes só quer o seu mal. E ele dizendo assim, ah, eu sou uma pessoa conhecida e tal e tal. E a gente caiu, gente, a gente caiu. Eu sei que eu mandei esse valor pra ele, depois a gente mandou os 2 mil que faltava, deu os 10 mil. E isso a gente, né, ia se organizar pra construir, começar a construir. E a gente ainda pagou uma parcela, que era parcela de R$ 1.000 por mês, pagamos uma parcela. A gente fez contrato, eu tenho um contrato ali, tá comigo, eu tenho um contrato, tem o nome dele, tem tudo. Poderia ter procurado meus direitos, mas eu não procurei. Infelizmente eu não procurei, mas até porque eu prefiro a minha paz. E da minha família também, que eu não sei quem é ele, não sei de onde ele veio, o que ele pode fazer, né? Até porque depois eu fiquei sabendo que ele tinha sido até preso. E depois que ele foi solto, meu esposo ainda se encontrou com ele. Mas deixa eu falar pra você explicar direitinho que eu vou contar tudo. Eu sei que até da minha mãe, ele conseguiu pegar um valor. Porque ele disse que ia alugar uma casa, que ele tinha casa lá que era conhecida, tinha uma casa pra alugar. Minha mãe adiantou o valor pra ele, nem casa, nem dinheiro, nem nada. Pois é. Ele ainda veio aqui, gente, ainda veio aqui na minha casa, conversou com a gente. Bem mentiroso mesmo, na cara de pau. Resumindo, perdemos R$ 12.000, porque depois ele veio querer oferecer outro terreno para nós, que a gente tinha desistido daquele, ele veio oferecer um aqui perto, só que aí era mentira também. A gente procurou saber lá na prefeitura, descobriu que o terreno que ele queria vender para nós era área verde, que não ia dar para ligar água nem luz, porque era área verde, não ia ligar, nem aparece no mapa. Nem aparece no mapa, para vocês terem ideia. Foi aí onde a gente teve a primeira decepção. A gente disse a ele que não ia mais pagar, que ia desistir. Ele achou ruim, porque não ia devolver nosso dinheiro, o valor que a gente já tinha pagado. E que o terreno tava lá, era nosso, já tava no contrato, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei que eu disse, Anderson, eu não vou mais pagar nada, eu não vou pagar o que eu não vou usar. A gente desistiu, ele sumiu, não pagou o valor para nós. Aí foi quando a gente descobriu que ele tinha sido preso, porque ele já tinha enganado outras pessoas também. E eu sei que depois que ele foi solto, meu esposo ainda viu ele aqui, conversou com ele, falou para ele que só queria o nosso dinheiro. Que a gente era pessoas do bem, trabalhadora, a gente não queria o mal de ninguém. A gente só queria resolver nossas coisas, resolver nossa vida. Eu sei que daí nunca mais ele apareceu, gente. Nunca mais eu vi ele. A gente não procurou justiça nem nada, só entregamos na mão de Deus. E aí passei um tempo sem querer saber mais disso, né? Desisti por um tempo, disse, então perdemos dinheiro, vamos parar com isso, não quero mais saber. Eu sei que se passaram, eu acho que 2 anos, 1 ano, 2 anos, eu não lembro. Quando foi esse ano agora, em janeiro, em acho que dezembro, final do ano passado, a gente conheceu uma corretora. Na verdade, a gente já conhecia ela, uma irmã da nossa igreja, da Assembleia de Deus, só que ela não é aqui no nosso bairro, né? Em outro bairro eu não sabia que ela era corretora de imóveis. Aí tem um vizinho nosso aqui, que ele indicou ela, vocês conhecem, gente, tô com 2 blusas, porque tá frio aqui, ó. Aí ele assim, você não conhece a irmã fulana, ela louva na igreja de vocês, ela é corretora, ela tá ajudando a gente a vender nossa casa. Foi quando a gente entrou em contato com ela, né? Explicamos para ela a nossa situação, a gente tinha pegado um valor, a gente tava para pegar um valor, e aí a gente falou para ela que a gente queria comprar um terreno, né, que a gente já tinha sido enganado, só que a gente queria fazer tudo certinho, e ela é uma ótima pessoa até hoje. Não tenho o que falar dela, só tenho a agradecer a Deus pela vida dela, que tentou nos ajudar até o último momento, ela tentou nos ajudar. Só que a gente quis desistir porque realmente a gente não queria mais quebrar a cabeça. Aí, gente, eu sei que de primeira a gente pensou, né, vamos tentar fazer um financiamento pela Caixa. Eu tava trabalhando em carteira assinada, Anderson não, né, Anderson começou a pagar o MEI, mas já depois já.
E de primeiro ele não pagava nada, só tava como anônimo. Só que o nosso nome tava limpo, graças a Deus, porque a gente tinha limpado o nome, né, do Serasa. E a gente pensou, ah, não, vamos tentar fazer um financiamento. Aí ela foi, tentou lá e foi aprovado Minha Casa Minha Vida no nosso nome. E ela disse assim, olha, Zama, só Deus pra que dê certo. Porque como o Anderson não tinha carteira assinada, era algo que ficava meio assim, né, tipo, tu não sabe se vai dar certo. Deus foi bom e foi aprovado. Aí começamos a saga pela procura da casa. Qual foi o problema de já comprar a casa pronta? Tinha que ter a entrada maior, a gente não tinha uma entrada grande, a gente tinha uma entrada pequena. Se eu não me engano, é 40% ou é 20% do valor da casa. Não me lembro mais, gente. Já faz tantos meses aí que eu nem lembro mais. Aí a gente não tinha esse valor. A gente ainda conseguiu encontrar umas casas, tentou parcelar a entrada. Que a gente rodou atrás de casa, não conseguiu. Ah, vamos então pro terreno, porque tinha a opção de terreno e construção. Pelo Minha Casa Minha Vida também. Eu acho que foi uma das piores coisas que eu escolhi, principalmente para quem tem ansiedade. Eu não indico, tá? Terreno e construção eu não indico para quem é ansioso, quem tem que resolver outras coisas, porque tu vai depender da prefeitura para aprovar o teu projeto ainda. É muita burocracia, é muita coisa, gente. Eu me arrependi muito depois. Mas tudo bem. Tem coisas que a gente precisa passar, que é para aprender, né? Aí começamos a procurar um terreno. Ela nos ofereceu uma opção que era de um novo... Era um novo, tipo, um novo condomínio, algo assim, eu não sei explicar agora. Que tinha vários lotes que ia sair a vender pela imobiliária que ela trabalha, né? Ela explicou pra gente como é que era. A gente foi ver outro terreno ali em outro bairro, ótimo, eu amei aquele terreno, gente, eu amei. Um terreno num lugar lindo, mas afastado, assim, quase não tem casa lá. Só que aí não deu certo, não me lembro por quê. E eu sei que nesse mesmo tempo ela nos ofereceu nesse novo lote lá que iam começar a fazer lá um novo bairro, um novo condomínio, eu não sei. E só que não entrava na nossa, né, no nosso orçamento, porque graças a Deus Anderson ganha bem, porque ele trabalha bem dizer para ele trabalha diária, né? E eu tô trabalhando de carteira assinada, mas mesmo assim, gente, ficava muito alto o valor. Era uma parcela assim, porque a gente não tinha entrada, né? E eles queriam entrada. Só que eles queriam parcelar a entrada e junto com a parcela normal. Então ficava aí mais ou menos uns 4.000 reais. E aí, gente, é muito caro para nós. Ia comprometer mais que a metade do nosso salário, da nossa renda, né? Então a gente pensou muito e disse, não, não tem como a gente querer comprar um terreno bom, ainda ia só poder construir, no caso a gente pensa no ano passado, para construir só agora no final desse ano. A gente ia estar pagando aluguel, pagando esse terreno e só podia construir depois de mais de um ano. Eu pensei, né? É melhor não. É melhor não, porque a gente pode se apertar, a gente não sabe como é que pode acontecer as coisas. E a gente descartou essa opção. Aí paramos de procurar, aí foi e apareceu um terreno aqui perto da nossa casa. Só que ele era um terreno estreito. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês aí, que eu gravei, né, porque eu tava tão... Mesmo que fosse estreito, pequeno, eu tava feliz e eu gravei um vídeo que eu ia postar pra vocês. Ó, gente, chegamos aqui agora. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2025. Vamos começar a limpar o terreno. Só que aí, como não deu certo, eu não vou postar. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que era o terreno. Ele era um terreno estreito, né? E comprido. Ele tinha, achei, 4,5, 4,6 no centímetro, sei lá como é que fala. 4 metros e 6 centímetros. Por 50, eu acho, de comprimento. Só que lá embaixo tinha um córrego, né? Que no caso parecia um riozinho, um riacho que passava lá embaixo. E tinha que ter o limite para poder construir, né? Tinha que ter a distância para poder construir. De primeira a gente não gostou, porque era muito estreitinho, muito pequenininho. Aí eu não gostei, antes também não gostou, ficou meio assim, né? Aí depois a corretora entrou em contato com a gente e disse, olha, Zama, tem essas opções, eu vou te mandar opções de casa que dá pra fazer um sobrado, vai ficar lindo. Ela mostrando as imagens, realmente, gente, com planejamento, com projeto, ia ficar lindo mesmo. Aí ela foi e disse assim, é só vocês procurarem um arquiteta, a gente não é tão caro, a gente procura um arquiteta mais em conta, né? Eu tenho uma arquiteta conhecida que eu posso indicar, foi aí que começou também as coisas. Gente, vocês têm que
ver muito o profissional que vocês vão contratar, né? Mas arquiteto, essas coisas vocês têm que ver muito, pesquisar muito, ver se a pessoa é realmente de confiança, tá? Porque às vezes você vai por indicação e quando tu vai ver não era nada daquilo que você pensava, né? Achou que ia te ajudar e só prejudicou. Foi quando a gente falou com a arquiteta, a gente fez reunião com ela e pensamos assim, a gente pode fazer isso, a gente tem um valor já, né? A gente paga a arquiteta, ela faz o projeto, tudo certinho. De primeira a gente queria primeiro andar, que era um sobrado. E ela disse, eu tenho que, explicou, né? Eu tenho que fazer o projeto para passar para a prefeitura, depois que a prefeitura ver se vai aprovar ainda, se a prefeitura aprovar, aí vai para a Caixa, para ver se a Caixa vai aprovar, e tem todo um processo. E isso já era indo ali para janeiro, acho que já estava em janeiro, quando a gente começou a resolver, que a gente resolveu que a gente ia ficar com esse terreno. Foi quando a gente assinou o contrato, eu vou até mostrar uma foto aí pra vocês. Eu vou só embaçar o rosto das pessoas, né? Mas a gente assinou o contrato do terreno, a gente tava muito feliz. E assim, eu tava emocionada, eu tava feliz, né? E com esperança que aquilo ia dar certo. Porque a gente já tinha passado por momentos muito difíceis. E tudo bem, gente. Aí passou-se um tempo. Essa arquiteta falou com a gente que ia fazer o nosso projeto. A gente falou pra ela como que queria. Aí ela foi e disse assim, ó, que do jeito que a gente queria, que era o sobrado, não ia dar certo. Não ia passar na prefeitura. E aí a gente descartou essa possibilidade de fazer o sobrado. Então a gente pensou, vamos fazer então só uma casa térrea e a gente já deixa o projeto preparado para que a gente suba depois, né? Se Deus quiser. Essa pessoa, que era arquiteta, ela até disse assim que estava precisando de uma equipe para trabalhar. Foi quando a gente falou que meu sogro, ele era pedreiro, era mestre de obra, tinha equipe. Eles se organizaram e ela até disse assim, ó, quando teu esposo começar a trabalhar, que aí ele vai ter bastante trabalho, vocês constroem em cima, né? Bem assim. Bom, se Deus quiser, vai dar certo. Só que assim, ó, eu quero já explicar para vocês que quando a gente entrega uma coisa nas mãos de Deus, a gente tem que entregar totalmente e confiar que Ele vai fazer. Parar de estar se preocupando. E outra coisa, agradar a Ele. Não adianta a gente pedir, dizer que vai entregar nas mãos de Deus, ficar se preocupando e tá desagradando a Ele, de alguma forma, tá? Então a gente tem que vigiar muito. Ter sabedoria, perguntar a Deus se é realmente aquilo que Ele quer. Às vezes tu acha que é aquilo que Deus quer, e não é, e às vezes Deus vai e faz, deixa que a gente passe, que é pra gente aprender, confiar nele. Tudo bem, passou, ela fez o projeto, não ficou do jeito que eu queria, porque não era como o terreno ele tinha muito limite na, na largura, assim, a gente não tinha muita opção, né? Eu queria de um jeito, só que ela falou, é melhor fazer assim, assim, assim. Por causa disso, disso e disso, a gente disse, tá, então deixa assim do jeito que tá. Mas ia ficar bem bonitinha a casa, gente. Acho que eu vou deixar aqui o 3D que ela fez pra mim, tá? Ia ficar uma casinha bem bonitinha. Eu sei que a gente pagou nesse projeto só pra ela fazer o projeto, só porque até falaram pra mim depois que ela cobrou, ela disse pra nós que ia cobrar um valor a menos, né? Ia cobrar mais barato, porque era pra gente, que era conhecida dela, que indicou pra gente, e que ela ia nos ajudar. Aí quando a gente ficou sabendo depois que ela tinha cobrado um valor muito alto, porque ela só incluiu o projeto e pra botar na prefeitura. Mas ela não incluiu visita, ela não incluiu outras coisas lá que a gente ficou sabendo que ela poderia ter incluído e ela não incluiu. E eu sei que na época, se eu não me engano, foi 4.000 reais. Gente, eu não lembro, eu vou pesquisar aqui, vou ver direitinho aqui nos meus papel, e aí eu coloco aqui na tela se foi 2 ou foi 4.000 reais. Se eu não me engano, foi 4.000 reais. E a gente pagou à vista. E eu sei que quando ela disse esse valor, eu até disse, tá, mas ela ia cobrar mais barato, achei que fosse mais em conta, né? Tudo bem, mas a gente pagou. Que até reclamaram comigo que eu paguei à vista. Mas ela só dava até 30 dias pra pagar o restante. Então ia ficar um pouquinho mais caro, eu paguei logo tudo. Sei que a gente pagou esse valor pra ela. A gente não entendia nada, a gente não sabia nada sobre arquiteto. Era a primeira vez que a gente tava contratando. Então,
A gente foi bem ingênuo, bem realmente na nossa humildade mesmo só querer, de só querer o melhor pra nós. E até a gente feliz conversando com ela, a gente vai ter uma arquiteta e tal, vai ter um projeto, aquela coisa, né? Felicidade. Eu sei que pra ela resolver nossa questão de fazer o projeto, fazer o 3D pra poder mandar pra prefeitura, ainda demorou bastante também. Não sei se foi mais de 2 semanas, não lembro, foi uma semana aí pra ela poder mandar pra prefeitura. Aí começa aquela coisa da prefeitura, que você pode ser aprovado em 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Pode passar anos para a prefeitura te aprovar o projeto, né? E se acontecer alguma coisa de errado lá, eles também falam, entram em contato pelo e-mail. E começou essa peleja de esperar sair esse projeto. E eu ansiosa para gravar vídeo para vocês, para falar sobre tudo que estava acontecendo, que a gente ia construir nossa casa e tal. A gente foi lá, eu gravei o vídeo do terreno, a gente limpou o terreno, cortamos umas árvores que tinha lá. Ai, mais uma vez, né? Mais uma vez. E aí, gente, eu sei que demorou, aí eu acho que com 2 ou foi 3 meses, a prefeitura entrou em contato, falou que tava faltando umas coisas, a gente foi, ó, reajeitou, atualizou algumas coisas que precisava atualizar, e pegue mais espera. Eu sei que de janeiro veio ser aprovado, eu acho que em julho. Foi junho ou foi em julho que veio ser aprovado esse projeto. E isso, gente, a arquiteta, né? Não era muito de nos dar informação, de conversar sobre esperar e tal, era mais a nossa corretora que estava sempre ali, ó, vamos lá, vamos na prefeitura, vamos lá falar para eles que a gente precisa resolver isso, porque tem um contrato também, e tinha a questão que eu também queria sair do meu trabalho, eu não queria passar muito tempo, porque eu queria sair do trabalho, e eu só podia sair do trabalho depois que fosse aprovado, eu fiz essa assinatura com a Caixa, né? E aí a gente foi, ela ia lá, isso não arquiteta, que isso é trabalho da arquiteta, mas quem era a nossa corretora, que foi uma pessoa abençoada por Deus. E vamos, Elis, que ela me chama de Elis, vamos, Elis, vai dar tudo certo, não vamos desistir. Eu quis desistir várias vezes antes, ó. E ela não quis deixar, porque Deus também sabe o momento certo, né? E eu sei que no final a arquiteta era pra ter ido lá, né? Fazer essas coisas, não foi. Claro que tem coisas que também não é obrigação dela, eu sei, mas tem muita coisa que eu sei que dava pra ela fazer e ela não fez. Aí no final, a prefeitura aprovou, mandou o alvará. E junto com o alvará, parece que a prefeitura já manda as outras coisas aprovadas. E a arquiteta disse que eles tinham mandado só isso e que ia esperar ele mandar o restante das coisas. Só que aí a nossa corretora foi lá na prefeitura entender isso, porque que tava demorando. Aí o povo da prefeitura foi e disse, não, quando a gente manda o alvará, a gente já manda isso já, junto, porque a gente não pode mandar o alvará antes, sem as outras coisas já ir junto, né, aprovado. Então, isso já tá tudo lá. Entrei em contato com a arquiteta, expliquei. Ela, eu fui lá, não vi. Aí foi lá, olhou. Eu disse, tá em tal canto, porque a pessoa me passou, tá em tal canto. Ela foi lá e pensou, desculpa, eu não tinha visto. Porque isso pra mim é falta de profissionalismo dela, porque ela deveria saber. Se ela disse que já tinha feito outros projetos, né, ela já deveria saber isso. Porque ela veio pra nós assim, tipo, eu já fiz muitos projetos pela prefeitura e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Tudo bem, ela passou isso aí pra nós. Aí depois veio um tal de um negócio lá, de uma planilha, que era pra ela já ter feito pra nós. Como arquiteta, ela já deveria saber que era pra ela ter feito essa planilha pra nós, porque pra passar na Caixa tinha que ter essa planilha. Aí ela veio dizer que antes já tinha falado com a corretora, que ela não era ela que ia fazer, porque quem tinha que fazer era outra pessoa, sendo que quem faz isso é arquiteto ou engenheiro. Aí eu sei que foi uma coisa, gente, porque ela já tinha discutido com a minha corretora, né? Porque minha corretora me ajudou muito e ela não queria que ela ficasse se metendo. Uma arquiteta que de começo foi uma pessoa super legal com a gente e no final a gente viu que era uma pessoa arrogante, né? Que só queria as coisas pra ela, tinha um olho grande, tanto na nossa parte de resolver nossas coisas, como na parte do trabalho do meu esposo, que eu disse pra vocês aí, que eles pegaram um trabalho com ela, né? Então, eu e meu esposo viu quem era ela dos dois lados.
E eu sei que entendi o porquê que muitas portas se fecharam para ela, né? Que não era por acaso, mas pela pessoa que ela é. Eu sei que no final de tudo, gente, a gente teve que contratar outra profissional, só que aí foi o que nos prejudicou, porque ela que tinha o acesso a tudo na prefeitura, tava tudo no nome dela, e a gente teve que correr atrás para mudar o profissional, e no final a Caixa pediu um documento lá, que só essa arquiteta tem, e ela não pode nos passar, né, porque é de direito dela, e ela não quis nos ajudar, e a gente teria que pagar de novo para outra engenheira fazer. A gente ainda pagou, gente, para engenheira fazer. Outra engenheira fazer o tal da planilha lá, que ela queria cobrar a dita cuja lá. Queria cobrar um valor muito alto para fazer essa planilha e para um valor a mais, bem mais caro, para fazer cada visita no na construção, né? E aí a gente teve que pagar mais R$ 500 para outra engenheira nova fazer essa planilha. E a gente ia pagar ao todo R$ 3.000 para ela fazer a planilha e para fazer as visitas, né? Que foi bem mais barato. E tivemos que pagar R$ 700 para o engenheiro da Caixa Econômica, porque ele tinha que vir aprovar, tinha que vir olhar o nosso terreno para ver se a Caixa ia aprovar. Porque na prefeitura foi aprovado, mas tinha que ir para a Caixa. Então, a gente teve que gastar mais, né? Então, a gente gastou aí mais 1.200, né? Eu sei que ao todo, fora outras coisas que a gente teve que pagar, a gente paga taxa não sei de quê, taxa não sei de quê, paga não sei o que lá da prefeitura, paga para fazer um negócio de contrato, tudo é gasto, gente, tudo é gasto. Tá? Então, assim, ó, se você tá pensando em fazer financiamento de terreno e construção, você tem que ter muita paciência. Que eu não sei como eu tive tanta paciência de esperar até aqui. Resumindo, a gente desistiu. Por quê? A gente ia gastar mais com engenheiro, a gente ia quebrar mais cabeça, eu ia ter que passar mais tempo no meu trabalho, e eu já queria sair do meu trabalho. E, gente, eu pensei, sabe de uma coisa? Tem coisas que é melhor a gente desistir, abrir mão agora, pela nossa saúde mental, e crer que Deus ele vai fazer algo melhor por nós, né? É um sonho nosso, é um sonho. A gente se alegrou muito, a gente se preocupou, a gente quebrou cabeça demais, gente, demais. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita paciência. Mas a gente aprendeu. A gente aprendeu. Da pior forma, a gente aprendeu. Então, gente, nesses 2 anos, quase 3 anos tentando comprar nosso terreno, a gente já perdeu aí mais de 4, 5, digamos que uns 6.000, mais 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, R$ 18.000. Não é pouquinho não, né? E tem gente que olha pra gente assim, mas vocês não vão atrás? Vocês têm que correr atrás disso, que é dinheiro, não sei o que. A gente sabe que é dinheiro. É muito dinheiro. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente nunca foi apegado a bens materiais, nem a dinheiro, sabe? Porque Deus, ele é o dono de tudo. E eu sei o que eu fiz também. Eu sei que eu não confiei totalmente nele. Eu sei minha parte com ele, eu sei, gente. Eu entendo. E eu sei que ele quer o melhor pra mim. Então, o que eu faço? Eu entreguei nas mãos dele. A gente tem que procurar um advogado, ver se a gente vai precisar da parte dessa arquiteta, né? Que a gente não sabe se vai precisar ou não, por algumas coisas que ela fez. A gente vai procurar saber sobre isso. Mas sobre o nosso primeiro terreno, eu já entreguei nas mãos de Deus. Deus faz a justiça dele. E eu sei que no tempo certo, ele vai nos dar a nossa casa. Não sei quando, mas... Porque agora a gente desistiu, né? Por esse momento, agora a gente desistiu. E eu entreguei nas mãos de Deus. Vou ficar aqui onde a gente tá, pagando aluguel. Por um tempo. Eu tô entalada aqui, com as palavras entaladas. Vamos ficar aqui até quando Deus quiser, gente. Até quando Deus quiser. Então, o que eu digo pra vocês? Pesquisem muito.
Os profissionais que vocês vão contratar, orem muito a Deus antes de começar a fazer algo, de tomar uma atitude. Às vezes tu quer tanto uma coisa naquela hora e não é pra ser naquela hora. Porque Deus tem algo melhor. Então a gente tem que ter paciência, esperar que Deus tem o melhor. Então ore, entregue a Deus, confie nele que ele tem o melhor pra você. Pesquise muito sobre financiamento, gente. Pesquise muito. Tenha dinheiro reservado, tenha um valor a mais. Se você quer comprar uma casa pronta e você tem a entrada, né, aquela entrada que a Caixa pede, vá em frente, ore a Deus. Mas se você não tem a entrada, e se você não tem muita paciência, e você é aquela pessoa ansiosa, não entre nesse negócio de financiamento, de casa e construção, se você é uma pessoa como eu. Que eu passei luta, viu? Esperando esse momento acabar. Eu não vi a hora desse momento acabar. Não vi a hora. Mas, meu Deus, eu só quero que isso acabe. Claro que eu pensei que ia ser de uma forma melhor, que eu ia estar construindo, ia começar a construir minha casa. A gente tinha vários planos já. Só que não foi do jeito que eu pensei. Mas também, gente, tu sabe aquela coisa que tu fica aliviada? Sabe aquela coisa que tu desistiu de um sonho, mas tu tá aliviada? Tô aliviada porque eu saí disso. Eu parei de me preocupar com isso. Eu posso pedir demissão. Eu posso parar de me preocupar de meu nome, de se preocupar de comprar alguma coisa no meu nome, porque não pode comprometer teu nome enquanto tu tá no negócio de financiamento. O terreno era pequeno, eu ficava pensando se as meninas, né? Porque meu sonho, Deus sabe do teu sonho. E o meu sonho, Deus sabe que não era um terreno estreito, pequeno. Deus sabe que meu sonho é um... Por mais que a casa fosse pequena, minha casa for pequena, mas meu sonho é ter um quintal para minhas filhas brincarem, um terreno grande. Então ele sabe do teu sonho, ele sabe do teu coração. E ele sabe o melhor para você. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido tudo o que aconteceu, eu tentei resumir. Nós tivemos percas, nesse meu período também eu perdi meu pai, né? E foram tantas coisas, gente, tantas coisas que Deus é quem nos fortalece, que não nos deixa desistir de tudo, sabe? Que lá no fundo, ainda tem uma esperança, sabe? E eu não vou deixar de sonhar com a minha casa própria, mas eu desisti por um momento, porque não era o momento. Eu entrego a Deus todas as minhas preocupações. E confio nele, que no tempo certo a gente vai ter nossa casinha. Vai ter nosso cantinho do jeito que a gente quer. Ou quem sabe ele nos dê condição da gente pagar um aluguel numa casa melhor. Numa casa que esteja só um terreno, porque aqui são várias kitnets. Quem sabe ele nos dê condição da gente pagar uma casa em um quintal só nosso. A gente não pode se apegar a nada, gente. A nada material, sabe? A gente não pode ser apegado a nada material. Então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhe com quem você sabe que gosta desse tipo de vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas é que eu queria explicar tudo pra vocês, né? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor para todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!